Oi, gente! Muito prazer, que alegria estar aqui com mais um episódio do nosso querido Leve, não é mesmo? Leve, é leve, releve. E hoje um tema muito importante para você, que é minha seguidora, o meu seguidor. Vamos falar sobre reprodução humana, congelamento de óvulos. Quem nunca, não é mesmo, ouviu falar? Hoje em dia, com nós mulheres cada vez mais adiando a nossa carreira, o nosso sucesso, a busca pelo sucesso também profissional. Ai, gente, nem sempre a natureza acompanha o nosso anseio em sermos mães, não é mesmo? Mas também tem os outros casos, casos como, por exemplo, de doença, né? A pessoa que está num tratamento de câncer precisa congelar os óvulos. Temos casos onde a pessoa espera o parceiro ideal, adequado. Mas para falar sobre esse assunto, nós convidamos ela, a doutora médica, doutora Luciana Calazans. Oi, doutora Luciana. Olá, Pati, prazer estar aqui, agradeço o convite. Prazer é todo nosso. Que tema bacana esse aqui para o nosso querido Leve, não é Eu sou mesmo? suspeita para falar que eu adoro esse tema, tanto a reprodução humana em si é uma grande paixão, acho algo que eu gosto muito de falar, e especificamente o congelamento de óvulos, eu acho que é uma ferramenta que nos dá possibilidades, nos abre possibilidades futuras e quando a gente quer falar, né, assim, trazer algo do universo feminino, nada melhor do que isso, né, a gente poder pensar no futuro, poder fazer nossas escolhas. Uma gravidez planejada, não é isso, doutora? Mas ainda tem muitas dúvidas, muitos tabus sobre esse tema tão importante. Sim, Vamos começar assim, o que que é o congelamento de óvulos? Como que funciona? ótimo, vamos começar do começo. Então, para a gente entender, o óvulo é uma célula potencialmente reprodutível, é o gameta feminino. Então, para que a gente tenha uma gravidez, a gente precisa do óvulo, precisa de um espermatozoide, a fecundação do óvulo pelo espermatozoide gera o embrião, e é o embrião quem implanta para gerar um bebê. E o que, que acontece? Tanto para os homens quanto para as mulheres, a idade tem um impacto importante sobre a capacidade reprodutiva dos gametas, né, sobre as possibilidades reprodutivas. Mas, infelizmente, isso é muito mais pronunciado para nós mulheres do que para os homens. É Então, o verdade, impacto o da impacto. idade é mais precoce para a mulher e ele é muito mais intenso para a mulher também. Então, por isso que, com o passar dos anos, se a mulher chega em uma certa faixa etária, a gente pode entrar aí nesses detalhes, e ela ainda não tem o desejo ou a possibilidade ou as condições que ela considera ideais para ter um filho, o que a gente recomenda é que ela congele esses óvulos, porque quando ela definir que ela quer ter um filho, ela consegue ter as chances que ela teria na idade que ela congelou. Então, é a gente conseguindo levar um pouco mais para frente a possibilidade reprodutiva daquele momento que ela fez o congelamento. As mulheres têm realmente adiado aí o sonho da maternidade? Tá cada Ah, dia mais depois dos 40? depois dos 40, não sei se para todo mundo, mas não existe dúvida de que as mulheres têm adiado os planos de gravidez. E isso por diversos motivos, isso não é individual, né, isso é enquanto sociedade. Então se a gente vai olhar a idade que as nossas avós tiveram filhos, que as nossas mães tiveram filhos, que a gente está tendo filho, se a gente olhar para frente que os nossos filhos vão ter filhos, isso vem aumentando progressivamente, não é só no Brasil, em todos os países do mundo, e por diversos fatores, né. Primeiro que a mulher saiu daquele papel em que ela simplesmente casava, ia ter filho, essa era a única Procriava, né? função dela, né, então ela ia casar cedo e ter filho e não tinha mais nada para ela almejar, para uma mulher desejante, profissional, que quer conquistar uma independência financeira. Então, até ela realmente estar pronta para casar e ter filho, tem muitas vezes a faculdade, tem o mestrado, o MBA, tem o emprego dos sonhos, tem o crescer na carreira, Um e não tem caminho jeito. longo. Isso, às vezes, isso faz com que a gente postergue um pouco mesmo a idade de engravidar. Congelamento de óvulos, ele realmente, assim, é uma técnica que qualquer mulher pode procurar, tem uma idade certa. Como é que funciona, doutora? Quem está nos assistindo fala assim: "Ah, mas deve ser muito caro, será que eu posso?"
Ó, então perfeito, várias perguntas importantes aí pra gente responder, né. Todo mundo merece informação, né, gente. Então todo mundo que pensa sobre isso, que pensa em adiar a gravidez, ou que deseja ter um filho e não está conseguindo engravidar, eu acho que informação de qualidade nunca é demais. Então consultar com um especialista, muitas vezes traz isso, né, traz a possibilidade da gente entender realmente quais são as nossas opções para o nosso caso específico, então isso não tem dúvida de que é importantíssimo. Todo mundo pode congelar? Sim e não, né. Então, todas as mulheres podem ser avaliadas para um congelamento, e existem algumas exceções em que a gente não vai conseguir, eventualmente uma mulher que já está na menopausa ou que teve uma menopausa precoce, em que a gente tenta estimular o ovário e não consegue obter óvulo, isso pode acontecer sim, mas antes da gente pensar: "Não, para mim não dá", a gente tem que ir fazer exames, ouvir o médico, entender cada caso individualizado. Segundo, existe a idade ideal? Ideal. Existe sim, né. Então quando a gente pensa, qual seria a idade mais favorável biologicamente, tá gente, pra gente conseguir ter filhos? Então a idade ideal seria ali em torno dos 30 anos. Entre 25 e 35 anos a gente está no auge da fertilidade, e também seria o Só de ver a momento cueca do marido já engravida nessa idade, facilita assim, não muito. é? Então seria a idade também ideal para o congelamento, caso neste momento a mulher não pense em ter filho. Agora, significa que eu fiz 36, ou que eu tô com 38, ou com 39, 40, eu não posso mais congelar? Não. Eu falo muito com as pacientes no consultório, que a gente tá aqui é para olhar para frente, né. Claro. Então eu recebo a paciente de 38, 39, 40 anos, a gente não vai ficar pensando nos 35, a gente tem que informá-la de que congelar aos 38 é melhor do que com 39, que é melhor do que com 40, De então um todo ano mundo para o outro, pode. doutora, muda muito A a partir quantidade de dos óvulos? 35 muda, né, então é isso, entre 25, 30, 32, 34 anos, é tudo mais parecido. A partir de 35 a gente começa a observar uma queda, tanto na quantidade, porque esse é um dado importante, mas também na capacidade reprodutiva desses óvulos. Então, às vezes, eu posso ter uma paciente, né, eu não vou falar mais velha, porque não tem nada de velha nisso, né, É? gente, mas com Por uma favor. idade ficaremos todas ofendidas, né. Mas, com uma idade um pouco mais avançada do ponto de vista reprodutivo, que pode ser que ela tenha 40 anos e muitos óvulos. Posso ter outra paciente que tem 30 anos e menos óvulos. A idade também conta para capacidade reprodutiva, ou a gente pode chamar de qualidade desses óvulos e a chance da gente conseguir ter um bebê. Então é isso, diminui quantidade e diminui também capacidade reprodutiva. Então, a partir de 35 anos, a resposta é sim, cada ano conta, não tem dúvida. Só voltando um pouquinho que você perguntou Se todo sobre, mundo pode, né. questão de preço, né, É. assim, de Ser acessível, né. acessibilidade, exatamente. Os tratamentos de congelamento de óvulos não são custeados pelos planos de saúde no Brasil, mas a gente precisa também desmistificar, né, porque às vezes a gente fica assim: "Não, é caro demais, é impossível". Eu tenho paciente que me fala assim: "Quanto que custa? É um apartamento?". Não, gente, não é nada perto disso, já foi mais caro, cada vez vem ficando mais acessível. Existem formas de poder parcelar aí esse pagamento, de avaliar os custos, né, as possibilidades para cada paciente. E é a Então é muito realização de um importante a sonho, né. gente entender e se preparar, se programar. A paciente que se programa, ela consegue fazer, não é algo impossível não. Pois então, acaba aí, é uma gravidez planejada, né. Então se este é o seu sonho, assim como a gente tem o sonho da casa própria, o sonho, assim, de ser mãe, tudo, você pode planejar. Mas eu quero falar para você, seguidora internauta, aproveitar que a doutora Luciana Calazans, que graça, né, fala super bem, eu Ai, tô adorando ter obrigada, eu você tô aqui. adorando estar aqui. Pois então, e aquela paciente, né, seguidora que está fazendo um tratamento de câncer, câncer de mama, de intestino, algum tipo de câncer, assim, essa paciente acabou de ter o diagnóstico, ela também pode, optar pelo congelamento dos óvulos? Importantíssimo, não só pode, como isso deve ser discutido e oferecido para essa paciente, né. Então, gente, cada vez mais
graças a Deus, né, os tratamentos de câncer vêm evoluindo, as possibilidades de cura e da pessoa ter uma vida normal pós um tratamento de um câncer ou de outras doenças, às vezes imunológicas, né, doenças benignas que se comportam de forma que precisam de um tratamento, às vezes quimioterápico. Então, esses tratamentos vêm evoluindo muito, mas as drogas ainda são muitas vezes tóxicas para os ovários. Maléficas, né? Maléficas para os ovários. Então, o que a gente quer, em primeiro lugar, óbvio, é salvar a vida dessa paciente, é curar a doença para que ela possa ter uma vida saudável, mas muitas vezes esse conceito de saúde ou o conceito de felicidade, de realização, para algumas pessoas pode incluir o desejo de ter um filho com óvulos próprios. Então, ao diagnóstico de câncer, uma indicação de quimioterapia ou de outras doenças, como eu falei, né, uma doença autoimune que precisa de uma quimioterapia, uma doença, um tumor benigno de ovário que precisa de uma cirurgia, deve ser oferecido para essa paciente a possibilidade de congelar seus óvulos antes do tratamento. É claro que a gente vai avaliar caso a caso. Existem algumas situações em que a gente não pode esperar o tempo do congelamento para começar a quimioterapia, porque isso pode piorar o tratamento da paciente. Existem, mas isso é a minoria. Na maioria dos casos, a gente tem ali o tempo que a gente precisa, que é de mais ou menos 2 semanas, sempre decidindo em conjunto com o oncologista. Olha, vamos fazer uma estimulação, captar, congelar e logo depois ela começa a quimioterapia. Então, ela preserva os óvulos antes de um tratamento que pode ser agressivo para a fertilidade e, no futuro, quando ela tiver curada dessa doença e pensando na sua vida como uma totalidade, ela pode, inclusive, desejar ter filhos. Ninguém precisa querer ter filho, ninguém precisa ter filho para ser feliz, mas quem deseja, muitas vezes deseja muito, e ter a possibilidade é algo muito importante. É um Né, alívio para essas também, né, pacientes, é um doutora? alívio. Pois então, olha, gente, de acordo com os dados da medicina reprodutiva, após a pandemia, houve um aumento aí, cerca de 40%, o número da porcentagem das famílias, mulheres que procuram aí o congelamento de óvulos. Esses números estão certinhos? São 40% Certo. mesmo? É impressionante, gente. Aumentou muito a procura pelo congelamento de óvulos. E eu acho que aí a gente vê vários fatores. Primeiro, a pandemia estacionou os planos de todo mundo. É Então, muitas verdade. vezes, aquele casal que, né, aquela mulher que já estava num relacionamento, pensando em ter filho ali, já naquele limite do que ela tinha colocado para si própria de idade, chegou a pandemia, ela falou: opa, agora eu tô com medo, eu não sei como é que isso vai se desenrolar, eu não sei como que vai ser, não sei se Às é vezes perdeu agora. o Às emprego. vezes perdeu o emprego, É. ficou com medo de uma doença grave, né, às vezes o parceiro perdeu o emprego. Então, houve muito essa procura. Uma outra, às vezes do casal mesmo, falando: "Ó, vamos congelar óvulos, porque a gente vai reprogramar aqui aquela linha que a gente tinha traçado dos nossos planos". Eu vejo que teve também aquela paciente que estava solteira, mas pensando daqui a pouco, às vezes, vem aquele relacionamento e veio a pandemia, ela falou: "Gente, eu não tô conhecendo ninguém, eu não tô saindo de casa, deixa É eu congelar verdade. meus óvulos para eu poder pensar nisso daqui a pouco", né. Tivemos todas as questões profissionais que você coloca aí, então, né, então às vezes o adiamento do plano da maternidade. E eu acho também, isso é uma percepção minha, mas eu acho que as pessoas com a pandemia se voltaram muito para a busca de um conhecimento online, das plataformas digitais, os podcasts, a gente está aqui falando disso, né. E essa informação chegou para as pessoas, os dados sobre idade, fertilidade, né, talvez isso tenha ficado mais claro e mais acessível. E aí muitas mulheres falam: "Eu acho que eu nem tinha pensado nisso", e de repente eu li uma matéria, eu vi a atriz famosa falando É, a disso. Cláudia Raia também, né, há pouco tempo nós tivemos aí toda uma divulgação acerca da gravidez aí da atriz Cláudia Raia, agora já até nasceu o bebê dela também, Exato, e é. aí, assim, é claro que é uma exceção, né, doutora, uma mulher Sim, acima de 50 anos e tudo, é uma exceção hoje em dia, sim. né, mas isso também acabou que acaba incentivando o desejo das mulheres, quem nunca tinha pensado e de repente está num outro momento de vida, começa a querer procurar também
pelo Eu congelamento. acho que isso quebra tabus, né, o exemplo específico da Cláudia Raia, quebra tabus da questão do etarismo mesmo, assim: "Ah, eu não posso uma coisa porque estou com tantos anos". Eu acho que não é por aí. É claro que a gente não sabe as particularidades médicas do tratamento da Cláudia Raia e nem tem que saber. Todo É. mundo tem direito à sua privacidade, à sua intimidade, né, mas eu acho que é isso, eu acho que coloca para as pessoas que existem possibilidades e vamos entender quais são as possibilidades individuais de cada um, E né. hoje a doutora Luciana, gente, aonde que a senhora atende? Para o seguidor, para o internauta que queira te Ai, procurar, falar ótimo. com você? Eu trabalho na clínica Huntington Procriar, aqui em Belo Horizonte, né, nós somos um grupo internacional. A Huntington tem diversas clínicas no Brasil e em Belo Horizonte a nossa unidade é a Huntington Procriar, que inclusive a gente tem muita informação no nosso site, que é o procriar.com.br, Tá logo que aí na sua tela, buscando lá procriar.com.br. Lá também a gente recebe perguntas, se tiver alguma coisa, né, direcionada: "Olha, eu vi esse podcast, eu queria perguntar para a doutora Luciana tal coisa", eu vou fazer contato, eu vou responder com o maior prazer. O que mais o nosso seguidor, o nosso internauta deve saber sobre congelamento de óvulos? Olha, que eu acho muito importante vou repetir, eu já falei, mas eu acho que nunca é demais, que informação é ouro. Então, surgiu aquela dúvida, quer saber se isso seria interessante para você, se o seu caso se aplica, não deixe de buscar uma informação técnica especializada, que eu acho que a gente só ganha. Segundo, a gente precisa conhecer o procedimento para a gente definir se ele é bom para a gente ou não. Nem todo mundo vai querer congelar óvulo, né? Congelar óvulos é uma garantia de um bebê no futuro? Não é. Lá na Por quanto clínica, tempo, doutora? Deixa eu te interromper um pouquinho, porque me veio isso claro, aqui. Quanto tempo que a gente pode deixar o óvulo congelado? não existe um limite, para que o óvulo tenha qualidade congelado, tá. Então, a partir do momento que o óvulo é congelado, então o que que acontece? É um congelamento rápido, fica a -180 graus, o metabolismo daquela célula está paralisado, então o óvulo não sabe se ele foi congelado ontem, hoje, há uma semana, um mês, 10 anos, 15 anos, né. Pouco importa o Pouco tempo. importa do ponto de vista de qualidade. O que a gente tem é uma recomendação do Conselho Federal de Medicina que os tratamentos de medicina reprodutiva sejam feitos até os 50 anos da mulher. Então, o que a gente tem como limite é mais essa questão pela saúde, o impacto que uma gravidez pode ter sobre o organismo feminino. Mas não tem um tempo limite que esses óvulos podem ficar congelados. E não é uma garantia de que a mulher vai conseguir ter um bebê porque ela congelou o óvulo, né? É, Como a gente ia é o dizendo. primeiro Então, passo. lá na clínica a gente brinca, a gente não está colocando um bebê no freezer, né, mas a gente está congelando uma célula potencialmente reprodutiva e não tenha dúvida de que hoje essa é a ferramenta que mais aumenta as chances da gente conseguir ter um filho no futuro. É a medicina cada vez mais evoluída e trabalhando para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, até porque também a expectativa de vida de todos os brasileiros, a expectativa aumentou muito, né, doutora? Sim, sem dúvida nenhuma. A expectativa de vida aumentou e o desejo de independência e de possibilidades para as mulheres vem aumentando. Então, eu advogo muito que o congelamento de óvulos ele é uma ferramenta feminina, do feminismo também, em algum Claro! sentido, que a gente pode buscar a nossa independência financeira, a nossa realização profissional. A gente não precisa entrar no relacionamento desesperada porque precisa ter filho. A gente pode esperar um momento ideal, seja do ponto de vista de ter um parceiro ou uma parceira, ou mesmo da gente ter a conclusão de que a gente deseja ter uma gestação independente, uniparental, mas a gente consegue planejar, programar e realizar todos os nossos sonhos sem ter que abrir mão de nada, nem da maternidade. E quantos casos a gente convive e percebe no nosso núcleo mesmo, familiar ou de convivência social, de pessoas que muitas vezes, de forma assim, até impulsiva, né, por conta do relógio biológico, decidem ter o filho ali, mas sem uma estrutura ou então não tem um parceiro ideal, por conta mesmo do reloginho, né? Sem o momento Principalmente nessa ideal idade aí de para ela. 38, 40 anos, né? Exato, e sem aquela situação ideal para ela, porque não existe o certo ou o errado, né. Não, Não tem não. nada de errado com uma gestação independente, ou com uma gestação de pais que não são casados, não tem Não. nenhum problema, mas desde que aquele seja o desejo daquela mulher, né. O que não é legal é a gente acabar se submetendo a uma situação que
não tá dentro do que a gente gostaria, só porque a gente tá com medo do tempo, do Do futuro, do relógio, relógio né? E biológico, ele exato. bate na porta mesmo, Ah, né, isso aí, doutora? infelizmente, a biologia ainda, né, os nossos ovários ainda não acompanharam os nossos desejos e a capacidade que a mulher tem aí na sociedade hoje, É, né. mas sobre essa expectativa de vida, estamos vivendo praticamente 2 vidas em uma só, né. Antigamente, gente, eu lembro quando minha mãe fez 40 anos, gente, eu era criança, eu achava assim: "Nossa, 40 anos", era como se fosse uma Uma idade, assim, tá senhorinha entrando uma velha. senhora, né. É, é. Hoje não, gente, hoje os 40 anos aí, a moçada tá É. começando E eu nunca praticamente. tinha pensado por esse ponto, assim, vivendo 2 vidas em uma, olha quantas oportunidades e quantos mais desejos a gente não vai ter, né, por estar vivendo mais mesmo, né, e E melhor. sonho Mais e realizado melhor. é obra, né, eu falo É. muito isso, sonho realizado é obra. Se esse é seu desejo, se você quer saber mais sobre congelamento de óvulos, procure agora mesmo a doutora Luciana Calazans, o endereço está aí da clínica, né, temos também o site procriar.com.br e vamos para as considerações finais, doutora. Tem mais alguma coisa que você quer colocar? Gostaria de deixar de recado para os nossos seguidores? Bom, acho que é isso. Mais uma vez, informação é ouro, né? Tem uma dúvida, tem uma curiosidade, não deixe de buscar um pouco mais sobre isso. E válido também para aqueles casais que já estão tentando engravidar, né? Então, às vezes, está naquela história, está tentando engravidar, tem um pouco mais de um ano, a gravidez não veio, tem 1000 palpites que vão vir, Nossa! relaxa que vem. Vamos, enfim, né, não quer dizer que essas coisas não estão corretas, mas está tentando engravidar, a gravidez não veio, não deixe de buscar uma opinião especializada, porque um diagnóstico precoce, uma intervenção numa idade favorável, isso sem dúvida pode mudar drasticamente o desfecho aí, o prognóstico, que é o que a gente quer, o bebê em casa, para quem deseja. Para esses casais, eu costumo dizer que, assim, o melhor é nem contar que tá tentando, É né. porque é muito Gente, coitada da palpite. mulher, não é É, assim? É é, uma pressão danada. E é muito interessante isso, porque os palpites e os desejos dos terceiros nunca acabam, né. nunca Se você acabam. não tem filho, pergunta: "Tá tentando?". Se você já tem o primeiro: "Ah, vai tentar o outro É, sexo". é, Se vem o outro sexo: "Ah, vai tentar agora esse, aquele". Mas pagar os exato. boletos mesmo, doutora, ninguém quer saber de Ninguém pagar o da quer. gente. E na verdade, até uma questão, acho que você tocou nesse ponto, que é uma questão muito importante, até às vezes o perguntar, as minhas pacientes falam muito, assim, as pacientes de infertilidade, que às vezes já estão ali numa angústia, numa luta, num sofrimento, buscando um tratamento, já às vezes repetindo um tratamento, né? E elas colocam, gente, as pessoas perguntam, ou brincam, ou fazem uma piada, elas às vezes não sabem o que a gente está passando e não quer compartilhar, porque é muito íntimo. Então, tem coisas da vida do outro Que que você é não melhor a toca. gente não ir lá se a gente não foi convidado, né. É Guarde o diferente silêncio, de né. uma amiga que tá, né, trocando uma É. ideia, mas aquela história da festa de família, vim falar que dia que vem o neném, isso pode ser uma pergunta muito dolorosa para quem tá Nossa, enfrentando a infertilidade, excelente esse recado da né. senhora, viu. Eu acho que vale muito a pena, muito cuidado, não seja invasivo, guarde o É, silêncio, né. Para com isso de achar que você pode opinar sobre tudo na vida das outras pessoas. exatamente. Seja leve, gente, seja Seja leve, leve, que a pessoa não quer maravilhoso. saber, né, de compartilhar, é uma informação muito É, íntima, né. é. Muito íntima. Muito, é isso Pois mesmo. então, doutora, volte sempre, viu. O Leve Ai, está muito sempre aqui para compartilhar obrigada. boas informações. Obrigada, adorei o convite, adorei nossa conversa leve. Pois é. E você, já está seguindo aí, já se inscreveu no nosso canal? Gente, nós estamos com muitas visualizações, mas as pessoas não estão se inscrevendo. Por favor, se inscrevam agora mesmo, dê o seu gostei, dê o seu like aí, divulguem as nossas informações, que o Leve está um sucesso. Outro dia nós vamos parar no UOL, você acredita, Ai, que doutora? Eu delícia, já que quero bom, agradecer aqui ao parabéns. Vladimir, à Letícia, todos os outros repórteres, né, nacionais, que ajudam a levar o nosso Leve para tantas pessoas, né? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada, doutora Eu que Luciana. agradeço. E se você tiver dúvidas, procure agora mesmo a doutora Luciana. Até mais. Gratidão e alegria.